Olá, neste Gazine eu vou finalizar a quadrilogia. Na verdade, eu fiz uma trilogia de vídeos que era sobre o evento Nespcom. Eu fiz um vídeo que ficou muito longo e eu subdividi em três partes. As duas primeiras, falando e mostrando e expondo, incluindo entrevistas do evento do Nespcom, e o terceiro vídeo, que são as considerações zinais, as considerações finais que eu fiz do evento também. E aí um quarto vídeo ainda dentro do período em que eu estive no evento, foi minha visita aos sebos da cidade de Bauru, São Paulo. Eu gosto de fazer visitas a sebos quando eu vou conhecer ou vou voltar a algumas cidades, né? Porque algumas cidades do interior e tanto capitais no nosso país ainda têm sebos. Algumas extinguiram seus sebos, né? Por exemplo, a cidade de Tuiutaba MG, onde eu nasci, eu sei que não existe mais sebo, mas existiram sebos lá, né? A cidade de Goiânia, uma capital, ela ainda tem muitos sebos, né? E alguns deles foram elitizados, no sentido de preços muito altos, né? Isso tem acontecido também, quando as cidades não extinguem os seus sebos, os que permanecem, muitos deles se tornam abusivos nos preços, né? E em alguns casos não. A cidade de Bauru, São Paulo, eu constatei que os três sebos que eu visitei têm preços razoáveis, sim. E um deles, que tem muitos quadrinhos, você até encontra alguns fanzines, e os quadrinhos fanzines você tem alguns com preços, inclusive, bons. Eu também vi lá, num dos sebos, as revistas do Enfio, né, que são um pouco raras e a preços que são razoáveis. Bom, fazendo esse resumo rápido sobre a importância dos sebos ainda, para mim, eu gosto de conhecer os sebos quando visito as cidades, né? Cidade de Bauru, então, eu vim a conhecer três sebos. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente algumas fotos de dois dos três sebos e focar especialmente no terceiro sebo, que a mim é o mais importante, porque ele tem a ver com a minha área de pesquisa, e inclusive porque é um sebo também diferente, no sentido de que parece uma mescla de, de informações. Ele contém uma mescla de informações, claro que são materiais a serem vendidos, mas a disposição dos materiais, a maneira com que ele os coloca e a própria existência do sebo me lembra o fanzine, um zine. Então eu apelidei de sebuzine. Mas vamos lá. Então eu quero mostrar para vocês o primeiro sebo, que é este aqui, o Livreiro. O Livreiro é um sebo pequeno que eu encontrei de um ex-professor da Unesp que atua também escrevendo livros, tanto que ele escreveu este livro aqui, A Escravidão dos Desejos, e mais dois livros. É o José Reinaldo Furtado, o autor, né? E eu fico agradecido também porque na época que eu estive lá ele me presenteou com este volume do Charlie Brown, a turma de Charlie Brown, né? Peanuts, e a versão em inglês. Achei muito bacana e, em contrapartida, deixei um zine lá para ser entregue para ele. Bom, o segundo sebo que eu conheci, para não me estender demais, foi este aqui, o Sebo Espaço Literário. Foi nesse que eu encontrei bastante. O primeiro sebo, o Livreiro, é um sebo aconchegante, bem interessante, pequeno e aconchegante. Vale vocês conhecerem como uma espécie de sebo antiquário até. Esse segundo sebo aqui já é um sebo na acepção da palavra de que tem livros, discos, gibis em profusão, em vários preços também que vocês encontram, e até fanzines, né? Então, vou mostrar para vocês aqui o material que eu encontrei, alguns dos materiais, como, por exemplo, os fanzines do personagem Roberval, que é um personagem do Mário Latino, um grande quadrinista e fanzineiro que veio a criar o fanzine Grafique HQ, do qual eu participei no começo na década de 2000, 2005, por aí, nesse período mais ou menos, participei em muitos números do Grafique HQ. Então, tem alguns exemplares do Roberval neste sebo. E também encontrei estes fanzines que são
da região, né? Principalmente o Guardião, né? Aliás, eu estou falando para vocês, eu não estou mostrando, né? Aqui está. Então, o Roberval, que é este fanzine aqui, um fanzinão grandão, com tamanho maior que o A4, inclusive, né? Esse é o do Mário Latino. E aqui o Guardião e outros fanzines que estão na entrada deste sebo literário. Literário não, este sebo. Agora eu esqueci o nome do sebo. Vamos lá. Espaço Literário. Então, pelo que eu soube, no dia do evento da Unespcom, veio conversar comigo o autor desses fanzines, né? E ele, ao que me passou, ele criou esses personagens junto com seus alunos, ele dá aula também de quadrinhos, e eles criaram esses fanzines e ele deixa expostos à venda neste sebo, né? Então é bem interessante também conhecer. Por fim, então, esses dois sebos que eu disse para vocês, né? O Livreiro e o Espaço Literário, ali no centro da cidade de Bauru, e mais um terceiro sebo. Esse terceiro sebo que eu vou mostrar agora é o Sebuzine Extinção. Extinção Discos, como o próprio nome, o dono me falou, o Aran. Eu vim a conhecer graças a um amigo em comum que mora em Bauru, estava no evento do Nespcom, lá assistindo as palestras e participando, inclusive, que é o Flávio Mota, que, como eu, o Flávio Mota é também membro do Troféu Premiação Ângelo Agostini, né? E aí ele estava lá, me ciceroneou e me levou a conhecer este magnífico Sebuzine. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos, deixa eu passar aqui, e depois eu quero mostrar para vocês a entrevista que eu fiz com o Aran, que é o dono do sebo. Ele, na verdade, fez a entrevista em voz, gravação de voz, e eu inseri a gravação da voz na filmagem que eu fiz do sebo. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns zines que se encontram neste sebo, inclusive os discos e os CDs, porque o dono do sebo zine Extinção Discos, ele também é zineiro e a formação dele é jornalista, ele também é fanzineiro, zineiro e também músico e co-criador desta banda Alto Boneco. Aqui está ele, mostrando parte do acervo do Sebuzine dele. Eu que dei o nome de Sebuzine, o apelido, né? Inclusive ele tem, dentro desse Sebuzine, vocês vão ver na gravação, na filmagem, um segundo andar com um pequeno cinema, uma salinha pequena que serve de cinema, onde ele passa filmes aos sábados e, inclusive, ele inseriu no circuito do Sesc um dos eventos em 2023, agora em fevereiro, no mês passado, vários filmes cujo projeto é dele, né, com o Cine Extinção, que é o nome que ele dá ao cinema dentro do sebo Extinção, né, da loja Extinção, então o Cine Extinção. Aqui tem algumas fotos da parte interna, essa aqui é a parte superior, onde tem o cinema, e aqui a parte principal da loja no andar de baixo. Esses que vocês veem à direita é o dono do sebo, o Aran, e à esquerda é o Flávio Mota que me ciceroneou levando-me à loja. Aqui está a entrada da loja. Vocês vão ver melhor agora na gravação também. Alguns dos sebos, alguns dos fanzines, dos zines que se encontram na entrada do sebo, né? Ele tem essas caixas e aí nós tiramos alguns fanzines para mostrar. Ele não os tem à venda, ele os tem aí para apreciação do público e me disse depois que com a minha visita ele viu que vai realmente ser necessário que ele coloque, disponha esses fanzines noutro posicionamento para serem mais apreciáveis, mais facilmente apreciáveis, né? Então aqui está a entrada do sebo, aqui tem alguns livros, as caixas com os fanzines, com os zines, alguns artesines, inclusive, de autores que ele me descreveu lá que deixaram material lá, como um material de zine para venda mesmo, mas que acabam fazendo coleção do acervo dele, né? Então,
e aqui estamos nós três. Eu à direita, ao centro o Flávio e à esquerda o Aran. Eu vou agora mostrar para vocês a gravação, né, a filmagem com em off a voz do Aran explicando um pouco desse sebo de discos, essa loja de discos chamada Extinção Discos, mas que não é apenas de discos, né? Tem mais material, como vocês vão verificar na fala dele, né? E ao final eu faço uma conclusão, uma consideração sobre essa questão toda dos sebos, dessa importância para mim, em relação principalmente a este sebo Zine. Eu sou Aran Carriel, formação jornalista, mas o que eu menos faço. Mas está aliado às outras coisas, né? Comecei a curtir fanzine no começo dos anos 90, conheci muita coisa pela cena narcopunk, de troca de correspondência, de fanzine. No começo, em Santos, eu conheci umas coisas, através também de Chibiteca, os encontros de RPG, alguém citava alguma coisa de zine. Já vi desde o começo que o zine pegava várias linguagens e vários temas também dentro da arte, fui curtindo e comecei a fazer meus zines nos anos 90 também. Uns da minha produção artística, mesmo com música, texto da Alto Boneco, que é um grupo multimídia que eu fiz em 93, e também uns mais jornalísticos aí com entrevista com banda, quando você receber material da gringa também, de banda, artista solo, bem variado também, e seguir fazendo zine. Aí dando esse recorte para cá, para os anos 2000, 2003, eu fiz a Extinção Discos, que é uma loja que é também um espaço contracultural, que reúne zine, produção local, produção de artista independente variado, e tem uma mini zineteca aqui na loja. Faço também o Cine Extinção, que é uma sala de cinema gratuita, funciona todo sábado, e eventualmente vai para outros lugares também. Eu levo o Cine Extinção para passear, em show, em evento beneficente, sempre grátis, e é mais ou menos isso que eu faço há 30 anos. Cidade? Eu sou natural de Santos e estou nessa atuação em Bauru, principalmente, desde os anos 90. Tudo certo? Bom, então, antes de eu finalizar e dar as considerações que eu disse que ia dar no finalzinho, eu vou agora passar para vocês um trecho com fotos que eu tirei deste fanzine dele, né? Eu tirei algumas fotos e as agrupei. E o interessante é que, como eu tenho o CD da banda que ele criou, que é uma banda multimídia, eu falei que ele co-criou, mas pela entrevista ele disse que ele foi o criador da banda que é multimídia, a Alto Boneco, né? Eu também toquei o CD, achei muito interessante, porque é um CD ao vivo e um CD punk. E a segunda e a terceira faixas, tem umas 6 faixas ou 7, 5 ou 6, né? A segunda e a terceira faixa eu gostei muito, então eu peguei a terceira faixa e inseri como áudio para elencar as fotos que eu vou passar a seguir. Então vocês vão ver uma bateria de fotos, né? E essa bateria de fotos com um som de fundo que é da banda dele, do Aran, ele cantando e a banda tocando, né? Então, a seguir, essa bateria de fotos com o Aran e depois eu volto para finalmente dar a finalização.